esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ele conhece. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas, Ele está te cercando agora. Fala para Ele. Fala para Ele agora nesse momento. Sobre mim. Aleluia. Está colocando a mão. Sinta agora. Sinta o toque do Senhor agora. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se em mim algum caminho mau, Livra, Senhor. e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Você pode aplaudir o Eterno, o Rei de Israel. Ele está presente aqui nessa noite. Nosso Jesus maravilhoso que nós amamos. Nós glorificamos a Ti, ó Pai. Nós não somos nada sem Ti, Deus. E que nessa noite, Pai, que nessa noite o Senhor possa derramar agora uma unção toda especial aqui nesse lugar, Senhor Deus. Ministra aos nossos corações agora, Pai. Fala conosco, Senhor Deus. Nós queremos ser ministrados por Ti, Pai. Onde há a Tua unção, há poder, Senhor Deus. Há poder para fazer tudo aquilo que nós não podemos, mas o Senhor pode fazer. Oh, aleluia.
Aleluias. Jesus, quando foi a Betânia, na casa de Lázaro, 5 dias antes da sua crucificação, ele esteve lá com seu amigo que ele havia ressuscitado. Oh, aleluias. Você consegue imaginar isso agora? Jesus visitando a casa do amigo que ele ressuscitou. Oh, Marta fazia jantar para eles. E naquele momento, Maria não hesitou. Ela foi lá e pegou aquele vaso de alabastro, onde continha aquele óleo de nardo, aquele óleo precioso. Aquilo era todas as economias deles que eles tinham. Ela não hesitou naquele momento em pegar aquilo e derramar junto com suas lágrimas ali no pé de Jesus. Enquanto ela derramava aquilo nos pés de Jesus, aquele perfume tomou aquele lugar todo. E logo em seguida ela já soltou seu cabelo, enxugou os pés de Jesus com seu cabelo. Você consegue imaginar isso, meu querido? Esse Jesus, ele se faz presente aqui agora nesse lugar. Se você quer uma transformação na sua vida, eu não sei qual área que você precisa, mas agora depende de mim e de você, de nós tomarmos agora uma decisão. Que você possa tomar essa decisão agora. Entrega para Jesus agora, entrega o teu melhor para Ele. Maria não hesitou, ela entregou o melhor para Ele. Tudo aquilo que ela tinha não significava nada se não fosse a presença dEle. Que possa ser você aqui agora nessa noite, que você possa tomar posse disso e já começar agora a glorificar o nome dEle, exaltar, porque Ele é santo, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Oh, aleluias! Nós te louvamos, ó Pai, nós te exaltamos, nós temos sede de Ti, queremos mais de Ti agora nesse momento, Senhor Deus. Vem falar conosco, Pai. Ministre nossos corações agora, Pai. Derrama da Tua unção aqui nesse lugar. Nós precisamos dela, Pai. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Aleluia. Feche seus olhos agora e sinta a presença do Senhor neste momento. Ele está aqui, porque Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Somos nada, Senhor. Glória a Deus. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti. Renda-se agora. Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em teu rosto. Fui perdoada logo que Ele nos perdoou. te vi. Pagou o preço naquela cruz. E todos os meus Entrega tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, aos seus pés, Aos pés do nosso amado. aos pés do meu amado. E eu quebro
pois não importa o Não preço importa. do perfume derramado, a tua presença vale mais. Diga, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor. Glorifica o nome dele. Santo Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor Fábio, vem para cá. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor novamente, em nome de Jesus. Antes que eu me esqueça, né, pastor, eu vou orar aqui pelo pastor Fábio. Eu tenho outro pedido de oração aqui também pela Vanessa Rodrigues, não é isso? Está fazendo uma cirurgia, vai fazer agora uma cirurgia? Tá joia, vamos orar aqui agora por ela. E o seu João Batista também. Mais alguém tem um pedido de oração? Só estenda a sua mão aí. Rubens, senhor? Seu Paulo, vamos estar orando. Rubens, Paulo e o Robson. Pai, em nome de Jesus, há um pedido especial, Senhor, sobre a vida do Paulo, do Rubens, do Robson, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também sobre a vida da Vanessa Rodrigues, Senhor, que está em cirurgia, Senhor, de um cisto no ovário, Senhor, e apendicite. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos agora por essas pessoas, pedindo, Senhor, a tua cura, o teu poder, a tua libertação, que o Senhor esteja, Senhor, no controle de tudo. Então, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a tua proteção, o teu sobrenatural, aquilo que os teus filhos têm pedido, Senhor, que venha, Senhor, um resultado, e um resultado positivo, em nome de Jesus. Amém e amém. Oro também pela vida do pastor Fábio, Senhor, que ele seja um canal de bênção agora para a nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja usando ele, Pai, poderosamente, trazendo revelação, Senhor, de acordo com a tua palavra, Senhor, na necessidade de cada um, Senhor, que está aqui e desse que tem nos assistido. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Salva de palmas para o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, meu querido. Boa noite. Paz seja convosco. Graças a Deus, né, que estamos juntos outra vez para glorificarmos juntos e exaltarmos o nome santo do Senhor Jesus. Para mim, irmãos, sempre é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Márcio. Pastor Márcio é meu irmão, meu amigo, né? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe ele. Eu quero agradecer que está sendo gravado ali. Quero mandar aqui também um beijo muito respeitoso, um abraço à nossa mãe espiritual, a pastora Estela. Que Deus abençoe poderosamente. Que Deus possa estar sempre multiplicando a bênção do seu ministério a todos nós. Amém? Nós possamos sempre ser frutos dessa misericórdia que Deus tem estendido à família da pastora. Que as bênçãos que caem sobre a família dela caiam sobre nós também. Amém, irmãos? Isso é cobertura espiritual, né? Falam tanto de cobertura espiritual. Quando você quer cobertura espiritual, você ora pela pastora. Daí as bênçãos que caem nela lá estendem-se todas sobre vocês também. Aleluia. Mas graças a Deus, e eu estou muito feliz, até porque estamos projetando juntos um seminário e tem sido assim uma grande bênção de Deus para a minha vida, todos os dias que estou imerso, né? Pesquisando, analisando, estudando para fazermos esse treinamento juntos. Esse treinamento é um treinamento que está nascendo a partir de vocês, amém? O pastor Márcio foi até minha casa e falou: vamos fazer um treinamento assim, 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 e o Senhor tem nos dado em conjunto, e eu acredito que isso vai varrer o Brasil inteiro para a glória do nome de Jesus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus, mas eu gostaria que, porque o pastor Márcio falou assim, fale para nós sobre transformação. Transformação é uma palavra tão extensa, transformação é uma palavra tão profunda, que a gente passa a vida toda falando, e não entendemos o real significado da palavra transformação, até porque quando nós estivermos totalmente transformados, o Senhor nos tira dessa terra, amém? Os irmãos estão me ouvindo bem, amém? Está todo mundo tão quietinho assim, né? Graças a Deus, né? Então assim, você precisa entender que
Quanto mais você se transforma, quanto mais você se renova, quanto mais você cresce na graça e no conhecimento do teu Deus, mais próximo de Deus você fica. E quanto mais próximo de Deus você anda, acontece aquilo que aconteceu com Enoque. Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Então é assim, quando nós nos transformamos e quando nós chegamos à estatura de um varão perfeito, então o Senhor nos tira. E há uma promessa de Deus de nos tirar dessa terra, ou através do dia do falecimento, ou através do arrebatamento da igreja. E aí você é quem escolhe. Como assim, pastor? É você quem escolhe. Isso quem disse para mim foi um médico. O médico diz assim: você vive o quanto você quiser viver. Então eu acredito que você é arrebatado. Amém? Eu não quero provar a morte, eu quero passar dessa vida para outra vida. Amém? Até porque Jesus ensinou isso, né? Jesus falou assim: aquele que está em mim nunca morrerá, e se caso morrer, continuará vivendo. Então nós não podemos de maneira nenhuma pensar na morte, embora a gente pense que ela é a única coisa certa na nossa vida. Eu acredito que você já falou isso. A única coisa certa na nossa vida é a morte. Isso é uma verdade para aquela pessoa que vive sem conhecer a Jesus. Porque aquele que passa por Jesus, ele transforma da morte para a vida. Então quem tem Jesus Cristo na sua vida, a única coisa certa na vida dele é a bênção de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você tem essa vida, Gadita, dê uma salva de palmas para Jesus aí agora. Então é maravilhoso se transformar, é maravilhoso deixar as coisas do mundo, as coisas que nos chamam a atenção nessa vida, e nos voltarmos inteiramente para a vida com Deus, para a vida com o Senhor Jesus Cristo. Mas abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, abra comigo aí, por favor. E não feche a Bíblia, até porque hoje o texto que nós vamos ler é toda a Bíblia. Quem está disposto a ler toda a Bíblia hoje? Diga amém. Amém. Eu acho que você não entendeu, irmão. Você está disposto a ler toda a Bíblia hoje aí comigo? Diga amém. Amém. Nós vamos ler toda a Bíblia hoje aí, em nome de Jesus. Toda a Bíblia hoje nós vamos ler, viu, pastor Márcio? Amém. Toda a Bíblia. Quando, irmãos, nós falamos de transformação, quando nós nos voltamos para esse assunto, nós precisamos entender que a obra de Deus na vida do ser humano, ela é gradativa. A obra de Deus, irmãos, é como a obra lá do Gênesis. Quando você lê a palavra de Deus lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, você vai ver que Deus foi criando todos os dias uma peça de cada vez. Deus poderia criar todas as coisas no estalar de dedo. Deus poderia dizer uma única palavra e todas as coisas existiriam. Mas Ele foi criando peça por peça. Por quê? Porque Deus não tem pressa. Se tem uma coisa que Deus não tem, é pressa, irmão. O nosso Deus, como diz a palavra do Senhor, Ele é paciente e é longânimo. Então, se tem uma coisa que Deus não vive, é a pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Como Deus, tudo que Ele faz é perfeito, Ele não faz nada correndo. Então é por isso que o fruto do Espírito é tirar as correrias. Quando você percebe que uma pessoa está se transformando, ele para de correr, ele para de ficar vivendo a vida dele como um louco. Ele tem horário, ele tem a vida equilibrada, ele consegue pagar as contas, ele consegue viver um casamento feliz, ele consegue viver feliz com seus filhos, ele participa da igreja de uma forma feliz. Por quê? Porque a sua vida, ela entrou numa frequência equalizada. Ela entrou numa frequência equilibrada. Então, quando você observa pessoas que estão desequilibradas, pessoas que estão fora de frequência, é porque elas não alcançaram ainda a maturidade. Então, uma das coisas que você precisa entender é que num processo de transformação, nada acontece do dia para a noite. Tudo tem um processo, tudo tem um caminhar. Essa construção, para ficar pronta, ela não ficou pronta no estalar de dedos. Ela teve que ser planejada, e planejada financeiramente, planejada estruturalmente. E depois foi preparado o terreno, depois foi feita a fundação, e depois foi colocado tijolo por tijolo, peça por peça, para ficar no ponto que ficou. Se você quer ter uma vida feliz, o que você precisa entender é que você não pode pular as etapas, porque a grande bênção não está no pódio, a grande bênção está no transcurso, o grande aprendizado, a grande vivência, o grande poder de Deus se manifesta na sua vida nas pequenas coisas. Nós somos irmãos e crentes, e cremos num Deus que é todo poderoso, sim ou não? Você está conectado comigo? Diga amém. Estou sendo simples ao falar com os irmãos, digam graças a Deus. Presta atenção. Então você tem que entender assim, ó, nós estamos num processo.
A vitória não está no pódio, a vitória está no caminho, no aprendizado, no desenvolver das coisas. Então, nós precisamos entender, irmão, que com Jesus é a mesma coisa, porque Ele não invade a tua vida, Ele não é como o diabo é ladrão. Eu estava pregando esses dias, e eu sei que você já participou de coisas assim. Você já participou de seminário de batalha espiritual? Você já ouviu falar sobre batalha espiritual? Mas eu questiono um pouco essa batalha espiritual, porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está me entendendo? Diga amém. Então eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso me benzer, eu posso fazer tudo o que for, mas se Deus não guardar a minha vida, não adianta eu perder a noite de sono. O salmista disse assim, falou assim, olha, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, será em vão as noites sem dormir, será em vão as vigílias. Por quê? Porque se Deus não estiver presente na minha vida, eu não consigo. E quando o assunto é transformação, gera um problema imediato. Por quê? Porque quando Deus está presente, a minha nudez aparece. Quando Deus, a presença de Deus, ela me inibe. A presença de Deus, ela me denuncia. Então, quando você lê o Gênesis, lá no capítulo 3, quando Adão pecou, você vai ver que até que Adão ouvisse a voz de Deus no jardim, ele não viu que estava nu. Quem já leu essa passagem, diga amém. Quando Deus perguntou a Adão, cadê você? Ele falou assim, eu vi que estava nu, quando ouvi a sua voz, e me escondi. Então, quando eu percebo a presença de Deus expõe a minha vergonha, expõe o meu pecado. E isso é evangelho, porque um evangelho que não confronta pecado não é evangelho. Então, transformação é confronto, transformação é diferente de mudança. Puxa, pastor, como assim? Transformação é totalmente diferente de mudança. Mudança é quando você pega essa cadeira daqui e põe para lá. Está me entendendo? Diga amém. Amém. Transformação é quando você derrete esse plástico e faz outra coisa. Transformação é quando você pega uma cadeira, desfaz ela e faz virar uma mesa. Isso é transformação. Diga comigo assim, mudar a forma. E o problema é esse, é que nós somos filhos de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Aí vem, irmãos, um pregador, prega uma mensagem um pouco diferente. Eu não aprendi desse jeito. Mas é o novo de Deus, é a renovação de Deus, é a nova mentalidade, é aquilo que Deus quer fazer de mudança na sua vida. E a gente não aceita o novo de Deus. Por quê? Porque a gente está preso nas nossas folhas de figueira. Nós estamos presos nas nossas tradições. Quando Jesus chegou aqui para pregar o evangelho do reino, já começa por aí uma confusão na nossa cabeça, porque todos nós, irmãos, estamos assim um pouco retrógrados, porque nós ainda estamos presos no evangelho da salvação. Você não vai encontrar nunca na Bíblia Jesus pregando o evangelho da salvação. Ele disse assim, eu não posso falar da salvação, é do contrário. O pastor Fábio pirou hoje o pastor Fábio está falando abobrinha. Hoje o pastor Fábio perdeu o rumo. Não, senhores. Ele disse assim, eu não posso dar testemunho de mim mesmo. A palavra Jesus no hebraico é Yeshua. E Yeshua literalmente é salvação. Literalmente. Não é Salvador. Yeshua, salvação. Alguém já conheceu aqui uma mulher chamada Conceição, por exemplo? Eu conheço. Quem? Esposa dele. A sua esposa, a irmã Conceição. Irmã Conceição. Que, assim, é um nome, mas não é nome, concorda comigo? Eu conheci uma senhora também chamada Consolação. Então você se pergunta, como é seu nome? Consolação. É nome, mas... Então, quando pergunta assim, qual é o teu nome? Yeshua. Ele está dizendo, salvação. E é por isso que o judeu não aceitava muito bem, porque o judeu queria um nome. Não uma palavra assim, salvação, que indica a ação de salvar. Então, quando você diz Jesus, você não está dizendo Salvador, você está dizendo salvação. Então, ele diz assim, eu não dou testemunho de mim mesmo, porque se eu der testemunho de mim mesmo, o testemunho não é válido. Então, você nunca vê Jesus falando de salvação, você vê ele falando do reino. Então, quando João parou de pregar, quando João foi preso, a Bíblia diz que Jesus começou a pregar. Evangelho de Mateus capítulo 4. João foi preso,
Aí Jesus começou a pregar. E quando ele começou a pregar, ele disse assim: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Mas está assim de crente, irmão, acostumado com o evangelho da salvação. E o que eles querem é só o evangelho da salvação. Quando Jesus queria que o evangelho da salvação fosse pregado, ele fazia mais ou menos assim: ele chamava 70 discípulos, dividia os discípulos de 2 em 2 e falava: vão pelas aldeias e cidades anunciando que eu vou passar por lá. Aí os discípulos pregavam o evangelho da salvação, e Jesus chegava para pregar o evangelho do reino. Mas nós, irmãos, somos aqueles que ficamos com o evangelho da salvação. No capítulo 3 da primeira carta de Coríntios, Paulo fala assim: eu queria ter pregado para vocês uma mensagem sólida, mas não pude. Por quê? Porque vocês ainda estão bebendo o leite do evangelho. Irmão, eu vim aqui nessa noite para profetizar para você que quer se transformar. Você já recebeu a salvação de Jesus? Quem aqui já recebeu a salvação de Jesus? Então nessa noite Deus veio aqui te desafiar hoje a dar um passo para começar a entender o evangelho do reino. Porque o evangelho do reino é aquele evangelho que está dizendo assim, ó: apertada é a porta. Jesus disse: se alguém entrar por mim, ó como é que entra em Jesus, ó, apertado, entrará e sairá e achará pastagens. Então apertado, irmão, é a porta e o caminho, mas depois que você entra no reino, é um reino que mana leite e mel, prosperidade, saúde, riqueza, alegria, paz do espírito, mansidão, longanimidade, bondade. Deus tem o melhor para a tua vida, mas você precisa dar um passo à frente, sair das mesmas coisas e avançar naquilo que Deus tem aberto de pastagem para você. Está me entendendo? Diga amém. Amém. Quem ainda quer se transformar aqui, diga amém. Amém. Então assim, é um desafio, é uma evolução, é um crescimento. E quando nós olhamos então para o Evangelho de João, Evangelho de João fala de um elemento principal para que ocorra toda a transformação da tua vida. Eu sei que você está distante, mas olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: o Evangelho de João mostra o elemento principal. Agora faça assim, irmão, para toda a transformação da sua vida. E esse elemento é representado através da água. Esse elemento é representado através da água. Nós poderíamos, irmãos, teologicamente chamar o Evangelho de João de Evangelho das águas. O Evangelho de João é o Evangelho das águas. João faz questão de firmar, porque João faz um resumo de toda a Bíblia, porque ele apresenta Jesus como Deus. Quando você estuda os Evangelhos, nós temos 4 Evangelhos na Bíblia: o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles são parecidos. Entende-se então que obrigado, Márcio. O Márcio já pode entrar no reino de Deus, irmão. A Bíblia diz que qualquer um der um copo d'água para um dos meus pequeninos, né? O Márcio já pode entrar hoje. E o Daniel também. Volta comigo aqui. Então, entende-se que o evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo, porque até o ano 350 ele era chamado de evangelho de Pedro. Por quê? Porque Pedro ditou o evangelho para João Marcos escreveu o evangelho. Foi só depois do concílio de Nicéia que ele começou a ser chamado de evangelho de Marcos, mas até então era chamado de evangelho de Pedro. E o evangelho de Pedro, então, ele foi lançado primeiro que os demais evangelhos, sempre lembrando que os primeiros escritos do Novo Testamento são as cartas paulinas. Amém? São as cartas paulinas. Então são as primeiras escritas do Novo Testamento, as cartas paulinas. Depois das cartas, então, o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. Entende-se então que tanto Mateus, o escritor de Mateus, quanto o escritor de Lucas leram primeiro o evangelho de Marcos e escreveram, principalmente Lucas, porque Lucas foi discipulado por Paulo. E aí então assim, através da história da leitura, eles escreveram cada um dos seus evangelhos. No evangelho de Mateus, Mateus faz a questão de frisar que Jesus era rei dos judeus. Quando você lê ali o capítulo 1, você vai ver a genealogia provando que Jesus era filho de Davi.
Quando você lê o Evangelho de Marcos, você também vê a genealogia, mas daí você vê que ele vem provando que Jesus... Agora, quando você lê o Evangelho de Lucas, ele prova que Jesus era filho de Maria. Por quê? Porque Mateus escreve para os judeus, Lucas escreve para os gregos. Porque aí o grego, ele não queria um rei, ele queria um homem perfeito. Está me entendendo? Diga amém. Quando João escreve o seu evangelho, ele já vem dizendo o seguinte: Jesus nem era filho de Davi e nem era filho de Maria. Ele fala assim: Jesus era Deus. Entendeu o que eu falei, irmão? Sim ou não? Um evangelista diz assim, ó, ele era filho de Davi, porque ele queria escrever para um povo que esperava um rei. O outro fala assim, ele era filho de uma mulher, porque o povo esperava um homem. Agora, aquele povo para o qual João escreveu, ele chamou de povo universal, diz assim: Jesus era Deus. Então São João capítulo 1 versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele apresenta como Deus. E aí é que brota, irmãos, o assunto do que nós estamos falando. Há uma particularidade de Deus com a água. Não a água física, mas no sentido simbólico. Porque quando você lê o capítulo 1 do livro de Gênesis, ele se parece muito com o capítulo 1 de João. O capítulo 1 do livro de Gênesis, quem lembra o que está escrito lá? Os irmãos leem a Bíblia aqui, amém? Pelo menos 3 vezes por dia? Então tem que começar a ler, senão você não transforma. Vou explicar uma coisa rapidinho para os irmãos. Você faz pelo menos 3 refeições diárias, sim ou não? Para o corpo. Então se você ficar 3 vezes sem comer durante o dia, você vai ficar fraco e anêmico, sim ou não? Então toma cuidado com a tua alma, para que ela não fique anêmica. Eu espero que você tenha uma transformação de Deus, para que você não seja um ouvidor de mensagens. Você precisa ser um pesquisador da palavra de Deus. Nem que seja um pedacinho, nem que seja um aperitivo, mas 3 vezes por dia, dê uma bicadinha nela, senão a sua alma vai ficar anêmica. Está me entendendo? Diga amém. Amém. Essas mensagens, eu até falei para o Márcio, vai fazer o desafio? Vai. Então assim, tem que ver quem é que aguenta. É um trabalho para homens. Tem que ver quem é que aguenta. Amém? Porque é barra pesada. Mexer com transformação à luz da palavra de Deus, fala comigo, é barra pesada. Por quê, pastor? Porque me fere, irmão. Mexe aonde eu não quero que mexa. Mexe aonde é a minha estrutura, pega nas minhas capas, e eu preciso transformar tudo isso. Então eu estava dizendo que a água é um elemento que Deus usa para a transformação. A palavra de Deus no capítulo 1 do livro de Gênesis é assim: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, faz com a mão, se movia aonde? Pela face das águas. Sobre a face das águas. Quando Deus viu que o seu Espírito estava se movendo sobre as águas, ele disse: haja. Glória a Deus. E aí eu comecei a falar com Jesus sobre essa mensagem. Falei: Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? E Deus falou para mim assim: ó, o meu Espírito quer pousar sobre você. Amém. Porque você, irmão, é 75% água. Amém. E agora eu quero profetizar na tua vida. Se você tem a ciência de que teu corpo é 75% água, e o Espírito de Deus vai começar a se mover sobre você, acredite, levante a mão. A hora que o Espírito de Deus tocar na tua água, vai acontecer uma obra de criação muito grande na tua vida. Quando o Espírito de Deus tocar você, vai acontecer uma transformação muito grande. Aquilo que era sem forma e vazio, vai ser cheio da glória de Deus. Então, quando nós olhamos para o primeiro capítulo, nós começamos a ver essas águas em João. A primeira água, irmão Esdras, que a gente vê aqui, certo? São as águas do batismo. É algo fenomenal quando a gente pensa nas águas do batismo. E algumas pessoas chegam até a perguntar assim: é necessário? É necessário. Por quê? Porque o batismo é a iniciação desse grande processo de transformação. O batismo é o que dá início a esse projeto de transformação, de construção, de reconstrução da minha vida e da sua vida. É através do batismo que abre-se uma porta para o trabalhar de Deus em nós.
E isso é tão importante, irmão, que quando João viu Jesus descendo para ser batizado, ele falou assim: é o Senhor quem tem que me batizar. Ele falou: não, João, não me tire esse privilégio, não tira de mim essa bênção. Jesus falando para João: não tira isso, porque eu quero que em mim seja cumprida toda a justiça de Deus. O batismo serve, irmão, não é para salvar a tua vida dos teus pecados. O batismo não salva ninguém, mas o batismo é um elemento de justiça. E a justiça de Deus, ela ocorre na sua vida quando você se decide a receber o reino de Deus em você. Porque o reino de Deus, irmão, não está fora. O reino de Deus não está distante. O reino de Deus, disse Jesus, está entre vós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então o reino de Deus mora onde, pastor? Aqui, ó. Você é o reino de Deus. E esse processo já começou. Esse processo já iniciou. Essa transformação já se deu início através das águas do batismo. Se você olhar para o capítulo 2, você vai ver então as águas da transformação. Por quê? Porque Jesus transformou água em vinho, é o primeiro milagre de Jesus. É a primeira grande obra que Jesus fez para que as pessoas do mundo vissem, para que as pessoas do mundo provassem, para que as pessoas do mundo experimentassem. Pastor Márcio, a transformação que Deus quer fazer em você não é por você somente. A transformação que Deus quer fazer em você é para que as pessoas do mundo provem você e vejam que você se transformou. Você recebe isso? Diga um amém. Jesus estava numa festa. Agora preste atenção nos detalhes da palavra de Deus. Aquele tempo era diferente de hoje, até por conta do costume judeu. Eles colocavam talhas lá fora, talhas, jarras, vasos. O que fica melhor para você? Quem entendeu? Diga amém. Amém. Jarras, talhas, vasos, né? Com água lá fora. Essa água servia para lavar as mãos, os pés e o rosto, para entrar dentro de casa. Era isso que eles faziam com essas águas: lavar as mãos, lavar os pés e lavar o rosto, para entrar dentro de casa. E os servos ficavam trocando essa água, porque ela sujava. Ela sujava. Agora o que me chama a atenção, irmão, é que a Bíblia é cheia de elementos simbólicos. Sabe por que muita gente não entende a Bíblia, irmão? Porque ele quer ler a Bíblia do jeito que ele lê o jornal. A Bíblia, irmãos, tem uma dificuldade para ler. Primeiro ponto, a tradução. Muita coisa, irmão, na tradução foi assim, distanciada. Muito significado foi alterado. Outra coisa que você tem que entender, irmão, que há textos que foram escritos há mais de 4.000 anos atrás. O livro de Jó, por exemplo. O livro de Jó, irmão, é do tempo de Noé. Pare para pensar no que você lê. Então como que eu vou ler literalmente esse texto? Eu tenho que adequar esse texto ao que eu vivo, ao que eu convivo. Está me entendendo? Diga amém. Está recebendo? Diga graças a Deus. Então eu preciso adequar. Agora eu preciso entender um pouco do costume da época, da cultura da época, para eu poder associar as coisas. Então ela fala para mim por símbolos. 99% do assunto se refere a significados. Presta atenção. 2 elementos. Diga comigo: água. Agora diga assim: vinho. Então assim, quando a gente fala de vinho hoje, irmão, a gente arrepia. Porque Jesus nos tirou da bebedeira, sim ou não? Jesus nos livrou da bebedeira, mas naquele tempo eles bebiam vinho. Aí vem uns teólogos bobão querer explicar: era suco de uva, é um preconceito danado, não era vinho. A Bíblia está dizendo que era vinho, eles se bebedavam com aquele vinho. Suco de uva não embebeda. Está me entendendo? Diga amém. A Bíblia fala que eles bebiam vinho. Então o apóstolo Paulo fala assim: o obreiro não pode ser muito dado ao vinho, porque no vinho tem contenda. Não está falando de suco de uva, coisa nenhuma, está falando de vinho. Só que o vinho na Bíblia representa a alegria. Por exemplo, a Bíblia diz que ele derrama sobre nós o seu vinho novo, vinho de alegria. A água na Bíblia representa a palavra de Deus. Todas as vezes que você vir na Bíblia a palavra água, ela está representando a palavra de Deus. Diga comigo de novo: 2 elementos. Diga assim: água e vinho. Agora preste atenção.
As taças, as jarras estavam, os vasos estavam lá fora. Eram vasos para purificação. Todo mundo que chegava tinha que se limpar. Eu já começo a entender então que o que me limpa é a água da palavra, sim ou não? Se é a água da palavra que me limpa, pode faltar o vinho, mas não pode faltar a água. Oh, irmão, eu acho que você não pegou, vou falar de novo. Pode faltar alegria. Se eu entendo, irmão, que o que me limpa é a água, pode faltar o vinho, que representa alegria, só não pode faltar. E graças a Deus eles tinham água naquela noite. Porque quando o vinho acabou, Jesus chamou os servos e disse: encham as talhas de água. Agora tem um outro símbolo aí. A Bíblia frisa, você vai ler na sua casa, porque aqui não dá tempo. Eu precisava pelo menos de uma semana para explicar toda essa mensagem. A Bíblia diz que existiam 6 talhas. Fala comigo, 6. Não era 2, não eram 3, não eram 7, não eram 12. Eram 6 talhas. Pergunta para mim, por quê? Por quê? Porque 6 é o número do homem. Na Bíblia, na numerologia bíblica, o número 6 é o número do homem. Está começando a entender? Diga amém. Amém. Fala comigo, água, vinho, homem. Então Jesus chamou os servos e disse assim, ó: encham as talhas de água. Encham os homens da minha palavra. Oh, glória a Deus. Quando as talhas estiverem cheias de água, eu vou transformar a água em vinho. Levante a sua mão em nome de Jesus. Quando a sua jarra, quando a sua talha estiver cheia, cheia, cheia da palavra, Ele vai dar uma palavra e você vai ser transformado por inteiro. Águas da transformação. Está me entendendo? Diga amém. Está recebendo? Diga graças a Deus. No capítulo 3, dá tempo ainda? Não, tem mais uma só mais uma. No capítulo 3 você encontra aí as águas do novo nascimento. Porque tem gente que pensa que o batismo é o novo nascimento. E não é verdade isso aí, irmão. Não é, pregar errado para nós. Não é verdade. O novo nascimento é um caminhar mais longo. Um novo nascimento é diferente de batismo. O batismo é um banho que você toma, professando para todo mundo que agora você é um cristão. É um ato profético. É uma declaração pública de que agora você é um cristão. Agora, o novo nascimento é outra coisa. Veja aqui, um grande líder, um príncipe de Israel, encontrou-se com Jesus e falou assim: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Novo nascimento tem tudo a ver com vida eterna. Fala comigo, salvação. Faz assim com a mão, é uma coisa. Fala assim, reino é outra coisa. Salvação, Jesus te dá e ninguém mais tira, porque é de graça. Aleluia. Agora o reino é tomar das forças. Oh, Deus. Então ele chega e fala assim: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse assim: você tem que nascer de novo. E ele, doutor, olha para Jesus e fala assim: mas como é que pode um homem velho que nem eu voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez? Aí Jesus falou assim: Nicodemos, eu estou falando para você das coisas terrestres. Imagina se eu revelasse espirituais para você. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? A gente pensa que aquilo que é terreno é espiritual, e pensa que o que é espiritual é terreno. Vou falar de novo. O nosso problema é que a gente materializou o espiritual e espiritualizou o material. A nossa visão de um crente abençoado é qual? Carrão, casona, bom salário. É verdade, né? Agora, na verdade, o que é ser um crente abençoado? É ter paz de espírito, comunhão familiar, o nome escrito no livro da vida, certeza da salvação, esperança da glória. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu tinha um carro tão velho, que meu filho era pequenininho, que nem aquele garoto assim.
e chamava o carro de Tigrão, porque era um Corcel amarelo com faixa preta. Teve alguém que teve um desse aí? Eu tive um desse. Mas aquele carro era tão velho, irmão, que os escapamentos dele todos estourados, que quando eu vinha virando a esquina assim, ó, os irmãos já falavam, pastor Fabinho está chegando. E eu fui pregar numa igreja em Capela do Alto. Não vou falar o nome da igreja por uma questão ética. E eu levei 2 obreiros junto comigo. Pensa, irmão, aquele carro não aguentava carregar nem eu levei 2 obreiros junto comigo. Chegamos na igreja. Quando eu cheguei na igreja, tinha 2 cones lá na porta da igreja, assim, né? Aí eu falei pro irmão que estava comigo, eu falei assim, aquela vaga lá é para mim. Aí ele até brincou, falou, tá podendo, você vai ver. Aí eu cheguei e fui embicando o bico do Tigrão para encostar assim, né? Eu nunca vi, irmãos, um diácono tão pronto que nem aquele. Mas pensa num cara pronto. Ele saiu correndo, ele chegou, uma educação. Ele falou assim, pastor. Ele falou assim, irmão, por favor, irmão. Não fique chateado. Mas essa vaga aí, o irmão não pode pôr o carro ali, irmão. E eu disse, por que eu não posso pôr o carro aqui, irmão? Porque aí está guardado para o pastor que vem de Sorocaba. Aí eu olhei bem para a cara do irmão assim. Eu falei, irmão, por favor, irmão, tire o cone. Eu sou o pastor Fábio. Ele deu um passo para trás assim. Você é o pastor Fábio? Eu falei, eu sou o pastor Fábio. Aí ele tirou, encostei o carro, ele desceu, ficou me olhando assim, né? Aí eu falei para ele, você estava esperando um carrão, né, cara? Mas isso não é normal, porque nós temos uma mania de espiritualizar o que é material e materializar o que é espiritual. E não é nada disso, foi exatamente o que Nicodemos fez. Jesus falou, você precisa nascer da água, da água e do Espírito. Então quando a água é tocada pelo Espírito, acontece um novo nascimento. Você ainda é aquele crente que busca o batismo com o Espírito Santo? Porque é fundamental para a sua vida. É importantíssimo que você receba de Deus este revestimento de poder. Porque se você é água, precisa ter Espírito junto. Então o que Jesus ensinou para Nicodemos foi exatamente isso. Você precisa nascer da água e do Espírito. Agora, pergunta para mim, por que do Espírito? Fala assim, da água eu entendi. Agora fala assim, por que do Espírito? Porque Adão se desconectou de Deus no seu Espírito. Quando Deus disse para Adão, não come do fruto, porque do dia que você comer você vai morrer, Adão foi pilantra naquela hora. Adão ficou vendo a Eva comer, irmão. Não é muito diferente de hoje. Ele ficou olhando a mulher cair, ele ficou olhando ela comer e falou assim, ó, Deus falou que ia morrer. Mas eu vou comer, Adão, então come, quero ver. A Bíblia não diz que Adão foi lá, a Bíblia diz que Eva comeu e deu a fruta para Adão. Então Adão ficou olhando Eva comer, está me entendendo? Diga amém. Como ela não caiu morta, ele... Só que aí, irmão, todo mundo fala, então Adão não morreu na hora. Quem foi que disse? Porque a morte, irmão, não acontece de fora para dentro. A morte acontece de dentro para fora. A primeira coisa que morre no ser humano é o seu espírito. Mas esse assunto eu vou deixar para o seminário. Amém? Amém? Esse assunto eu vou deixar para o seminário. Você vai aprender lá no seminário. A única coisa que eu vou dizer é assim, Adão se desconectou de Deus no seu espírito. Perceba que até então todos os dias Deus passava no meio do jardim e Adão não ouvia a voz de Deus. Por quê? Porque eles estavam interligados espiritualmente. Não precisava Deus falar com o homem. Não precisava Deus falar com o homem. Então depois da queda do homem, a primeira atitude de Deus foi falar. Então a prova do chamado de Deus é que Adão estava morto no seu espírito. Então é isso que Jesus fala para Nicodemos, você tem que ligar o espírito novamente, porque o teu espírito é o que te conecta com Deus. Deus fala com você no seu espírito. Então você precisa se espiritualizar mais. Você precisa, nessa transformação, buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. E aí você vai entender então que o contato com Deus não é carnal. Tudo o que acontecer aqui fora é porque aconteceu primeiro aqui dentro.
Vou falar de novo. Quem quer ser abençoado aqui fora, primeiro tem que ser abençoado aqui dentro. Aqui é que ocorre toda a central de operação. Se o teu espírito não for bem, a vida fora não vai bem. E é isso que Deus quer te conduzir, a um espírito elevado, a um espírito de elevação. Não é de vaidade, não é de orgulho, mas é de elevação. É um espírito forte, é um espírito renovado. É quando Deus não precisa nem falar, Ele simplesmente vive dentro de você. Jesus disse: aquele que estiver em mim e minhas palavras estiverem nele, vão pedir o que quiserem e o Pai vai dar. Amém? Mas todo esse conceito da água, porque no capítulo 5 nós vemos daí a água da samaritana. Ele fala para ela que qualquer um que beber daquela água torna a ter sede, mas quem beber da água que Jesus dá, certo? Dentro dele jorra uma fonte. As coisas do reino de Deus são diferentes, irmãos. As coisas do reino de Deus são diferentes do nosso reino. No reino de Deus, irmão, uma semente vira arma. Está me entendendo? Diga amém. No reino de Deus, um menino mata gigante. É assim, as coisas do reino de Deus são diferentes do nosso reino. É diferente do nosso pensamento. Então assim, a água que você bebe mata a sede, daqui a pouco você tem. No reino de Deus você joga água. Sempre de dentro para fora. Aí você vai ver, irmão, que a água que Jesus mexe, tanto pode ser uma água abundante que nem uma fonte, como pode ser uma cuspida no chão. Porque de repente uma fonte alegre, a cuspida no chão traz visão. É a água que Jesus mexe. É a água que Jesus mexe. Se ele der uma cuspida no chão, fizer lodo, passar no olho de alguém, o cara começa a ver. Eu creio que Jesus está aqui nessa noite dando visões para muitas pessoas, abrindo a visão espiritual. Está me entendendo? Diga graças a Deus. Agora pare para pensar, irmão. Lá no capítulo 19 do Evangelho de João, você vai ver que esse dono da água, aquele que atravessou o mar do outro lado para multiplicar pão e peixe, frutos da água multiplicam-se na mão dele. No capítulo 19 ele sente sede e pede água, e a terra nega a água para ele. Quando ele pede água, coloca um vinagre na boca dele. Veja como o reino de Deus é diferente do nosso reino. O reino de Deus é um reino natural em doar. O reino do homem é natural em receber. E é isso que Deus quer fazer com você, mudar a sua natureza. Você naturalmente foi criado para receber. O que Jesus quer fazer na sua vida é fazer com que você seja um doador. Mudança de natureza. Quando ele pede, o homem não dá água, o homem dá vinagre. E para terminar, pastor, ele se vinga? Não. No capítulo 21, depois de ressuscitado, ele vai de novo lá perto da água. Depois de ressuscitado, ele vai de novo lá para a beira da praia. E quando os discípulos voltam, irmão Esdras, da noite, a noite inteira, os caras que negaram a água, viviam da água. E quando eles voltam da água sem pescar nada, quando eles chegam na praia, Jesus já tem peixinho assado, porque ele é dono da água. Ele andou por cima da água, ele falou para a água assim, ó. Ele era tão dono da água que cobraram o imposto dele e falou assim: pega um peixe lá. O peixe trouxe uma moeda para ele. Irmão, o Jesus que você serve não é fraco não, irmão. O Jesus que você serve é alguém que pode transformar a sua vida. O Jesus que você serve é alguém que pode e quer transformar a sua vida. Então, aquele que é o dono das águas está aqui nessa noite, dizendo para você: quer o desafio? Quer topar o desafio? Porque eu tenho todas as bênçãos. Ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e aquilo que eu recebi do meu Pai, isso eu dou aos meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Beijo no seu coração e até o seminário, se Jesus voltar. Glória a Deus. Foi abençoado? Eu não vi ainda tudo, né? Mas eu sei que o seminário vai ser bênção de Deus, vai revolucionar, vai transformar a nossa mente. Como disse o pastor, né? Não é apenas uma mudança, não é tirar algo de um lugar e colocar no outro, né? Mas é uma transformação, é desfazer e fazer de novo. Nós vamos ser quebrados, como foi cantado aqui hoje, né?
quebrar o vaso, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, coloque-se de pé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, novamente, Senhor, eu louvo o Senhor pela vida do pastor Fábio, pela sua dedicação, pelo seu estudo, pelo seu conhecimento, pela sabedoria que vem dos céus. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe sua casa, sua esposa, seus filhos, seus negócios, que ele seja cada vez mais abençoado. E como foi ministrado hoje, que o reino de Deus esteja cada vez mais presente sobre a vida dele. Assim também eu oro pela vida de cada um desses homens, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um deles, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles e que o Senhor dê a paz. Pai, em nome de Jesus, aquele também, ó Pai, que vai trazer a sua oferta, seja abençoado poderosamente agora, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um deles, ó Deus, uma semana de força, de poder, de glória, em nome de Jesus, como foi também ministrado, que rios de água viva venham a fluir do interior de cada um aqui, pois vive de acordo com a palavra de Deus. Em nome de Jesus te agradeço, o povo santo de Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Está encerrado, em nome de Jesus, traga a sua oferta. Amém. Não esqueça de dar o nome para o Anísio lá, você que vai querer a camisa. Tem papel de inscrição lá com o Alexandre e com o Esdras. Pegue seu papel da inscrição, faça a sua inscrição em nome de Jesus. Amém.